Sejam bem-vindos a mais um capítulo do livro A Única Coisa. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. Então, se fazer a coisa mais importante é o mais importante, por que você tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Boa pergunta. No verão de 2009, Clifford Ness procurou responder a ela. Sua missão? Descobrir como os famigerados multitarefeiros faziam várias coisas ao mesmo tempo. Ness, professor da Universidade de Stanford, disse a New York Times que admirava multitarefeiros e considerava-se ruim nisso. Então, ele e sua equipe de pesquisadores aplicaram questionários a 262 estudantes para determinar quão frequentemente eles faziam várias coisas de uma só vez. Dividiram os sujeitos do teste em dois grupos, os maiores e os menores multitarefeiros, e começaram com a pressuposição de que os multitarefeiros mais frequentes se sairiam melhor, mas estavam errados. Eu tinha certeza de que eles possuíam alguma habilidade secreta, disse Ness. Mas no fim das contas, os maiores multitarefeiros adoram irrelevâncias. Foram ultrapassados em todos os sentidos. Embora convencessem a si mesmos e ao mundo de que eram bons nisso, havia um pequeno problema. Citando Ness, multitarefeiros eram medíocres em tudo. Fazer de tudo ao mesmo tempo é uma mentira. É mentira porque quase todo mundo aceita a ideia como certo a se fazer. Ficou popular a ponto de as pessoas chegarem a pensar que elas sempre devem agir assim, fazendo o máximo que puderem ao mesmo tempo. Não apenas ouvimos falar sobre quem consegue ser multitarefa, mas também ouvimos falar sobre como podemos melhorar nessa habilidade. Mais de 6 milhões de páginas na internet se dedicam a esse assunto, e sites sobre carreira listam a multitarefa como uma habilidade a ser procurada por empregadores e listada como qualidade pelos candidatos. Alguns chegaram a sentir orgulho de sua suposta habilidade e adotaram-na como estilo de vida. Mas é mesmo um estilo de vida, visto que, na verdade, fazer muita coisa ao mesmo tempo não é eficiente nem efetivo. No mundo dos resultados, em geral, leva ao fracasso. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não dá conta, ou faz ambas mal. Se você acha que ser um multitarefeiro significa um jeito efetivo de concluir mais, entendeu errado. Como disse Steve Urkel, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mente de macaco. O conceito de humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde os anos 1920. Mas o termo multitarefa só entrou em cena depois dos anos 1960, usado para descrever computadores, não pessoas. Naquela época, 10 MHz eram pelo visto algo tão incompreensivelmente rápido que se fazia necessário todo um novo mundo para descrever a habilidade de um computador de realizar diversas tarefas. Em retrospecto, a escolha do termo não foi das mais felizes, uma vez que a expressão multitarefa é em si enganosa. Multitarefas refere-se a tarefas diversas que compartilham alternadamente uma mesma fonte, a CPU. Mas na época o conceito foi deturpado e interpretado como se significasse diversas tarefas feitas simultaneamente. A alteração do significado induziu ao erro, visto que até mesmo os computadores podem processar apenas um fragmento de código por vez. Quando fazem multitarefas, trocam de uma para outra, alternando sua atenção até que todas sejam concluídas. A velocidade de os computadores executarem diversas atividades alimenta a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo. Assim, comparar computadores com humanos pode confundir. As pessoas podem, de fato, fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, como andar e falar, ou mascar chiclete e ler um mapa,
Mas, como os computadores, não podemos nos focar em duas coisas de uma só vez. Nossa atenção vai de uma coisa para outra. Isso é tranquilo para os computadores, porém traz sérias repercussões para os humanos. 2 aviões recebem permissão para pouso na mesma pista. Dá-se remédio errado para um paciente. Um bebê é largado sem cuidado na banheira. O que todas essas tragédias em potencial têm em comum são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo, esquecendo-se de fazer o que de fato deveriam. É estranho, mas de algum modo, com o tempo, a imagem do ser humano moderno tornou-se a de um multitarefeiro. Achamos que conseguimos, então achamos que devemos. Crianças mandam torpedos enquanto estudam, ouvindo música ou assistindo à TV. Adultos dirigem falando ao telefone, comendo, maquiando-se ou até se barbeando. Fazem algo numa sala enquanto conversam com outra pessoa em outra sala. Todos têm os smartphones em punho antes mesmo de pôr os guardanapos no colo. Não é que temos tempo de menos para fazer todas as coisas que precisamos fazer, é que sentimos que precisamos fazer coisas demais no tempo que temos. Então duplicamos e triplicamos na esperança de dar conta de tudo. E lá vem o trabalho. O escritório moderno é um carnaval multitarefa de demandas que nos distraem. Enquanto você tenta concluir um projeto, alguém tem um acesso de tosse numa baía próxima e lhe pede uma pastilha para a garganta. O sistema de comunicação vive mandando mensagens que qualquer pessoa nas proximidades escuta. Você é alertado o tempo todo de e-mails que pipocam na caixa de entrada, enquanto o feed da rede social fica tentando lhe atrair a atenção e o seu celular vibra intermitentemente sobre a mesa ao receber outra mensagem de texto. Um estoque de correspondência fechada e pilhas de trabalho não concluído encontra-se em plena vista, e pessoas passam constantemente pela sua mesa ao longo do dia perguntando-lhe coisas. Distração, perturbação, ruptura, focar numa só tarefa é exaustivo. Pesquisadores estimam que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos e, no fim, perdem quase 1/3 do dia recobrando-se dessas distrações. E, no entanto, em meio a tudo isso, ainda acreditamos poder emergir e fazer tudo o que tem que ser feito cumprindo nossos prazos. Mas estamos nos enganando. Multitarefar é uma roubada. O premiado poeta Billy Collins resumiu bem. Chamamos isso de multitarefa, o que faz soar como se fosse possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que um budista chamaria de mente de macaco. Temos a impressão de dominar as multitarefas, mas estamos apenas enlouquecendo. Fazer malabarismos é uma ilusão. Chegamos a esse ponto naturalmente. Com uma média de 4.000 pensamentos por dia voando para dentro e para fora das nossas cabeças, é possível entender por que tentamos fazer tudo de uma vez. Se trocar de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudarmos de direção, então somos continuamente estimulados a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma, estamos apenas a segundos de distância de pensar em outra que poderíamos fazer. A história sugere que nossa existência levou os seres humanos a evoluírem para a capacidade de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não pudessem se preocupar com predadores, enquanto colhiam frutas, brigavam ou apenas sentavam-se à beira do fogo depois de um dia duro de caçada. A tendência de equilibrar mais de uma tarefa por vez não está apenas no núcleo de nossos corações, mas foi muito provavelmente necessário para a nossa sobrevivência. Mas fazer malabarismos não é multitarefa. Fazer malabarismos é uma ilusão. Para um observador casual, o malabarista trabalha com 3 bolas ao mesmo tempo. Na verdade, ele pega e joga as bolas independentemente em rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma bola por vez. É o que os pesquisadores chamam de alternar tarefas. Quando você se alterna entre uma tarefa e outra, voluntariamente ou não, 2 coisas acontecem. A primeira é quase instantânea, você decide alternar. A segunda é menos previsível, você tem que acionar as regras para o que vai fazer. Fluxo de trabalho interrompido.
Começo, meio e fim. Trabalho inicial, troca, redirecionamento, distração, troca, reorientação, trabalho inicial. Fluxo de trabalho focado. Começo, meio e fim. Trabalho inicial. Alternar duas tarefas simples, como assistir a TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Contudo, se você está trabalhando numa planilha e um colega aparece na sala para discutir um problema, a complexidade relativa dessas tarefas torna impossível alterná-las facilmente. Sempre leva certo tempo começar uma tarefa nova e recomeçar a que você largou. E não há garantia de que você vá retomá-la exatamente de onde parou. Há um preço a pagar. O custo em termos de tempo extra gasto com a alternância de tarefas depende de quão complexas ou simples elas são, diz o pesquisador Dr. David Meyer. Pode variar de aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples, até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Alternar tarefas tem um preço, e poucos percebem que o estão pagando. Canais cerebrais. Então, o que acontece quando fazemos duas coisas de uma só vez? É simples, nós as separamos. Nosso cérebro tem canais, e como resultado, somos capazes de processar diferentes tipos de informação em diferentes partes dele. É por isso que você pode falar e andar ao mesmo tempo. Não há interferência de canais, mas veja a pegadinha. Você não está focado de verdade em ambas as atividades. Uma está acontecendo no plano da frente e a outra no plano de fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Igualmente, se você estivesse atravessando um desfiladeiro sobre uma corda, provavelmente pararia de falar. Dá para fazer duas coisas de uma vez, mas não há como focar efetivamente em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro Max sabe disso. Quando estou grudado num jogo de basquete na TV, ele me dá uma bela cutucada. Pelo visto, o cafuné que faço no plano de fundo deve ser muito sem graça. Muitos pensam que se seus corpos funcionam sem direcionamento consciente, significa que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade, mas não da forma como colocado. Muitas de nossas ações físicas, como respirar, são dirigidas por uma parte diferente do nosso cérebro, da parte responsável pela atenção. Como resultado, não há conflito de canais. Estamos certos quando dizemos que algo está na frente ou no ponto central ou no topo da mente, porque é lá que o foco acontece, no córtex pré-frontal. Quando você foca, é como se colocasse um holofote no que importa. Você pode até dar atenção a duas coisas, mas isso é chamado atenção dividida. E não confunda, se você foca em duas coisas, sua atenção se divide. Se você foca em uma terceira, deixa cair alguma coisa. O problema de tentar focar em duas coisas de uma só vez aparece quando uma tarefa demanda mais atenção ou quando se solicita um canal que já está em uso. Quando sua esposa está descrevendo o modo como os móveis da sala foram rearranjados, você aciona o córtex visual para enxergar o arranjo com os olhos mentais. Se por acaso você estiver dirigindo nesse momento, essa interferência de canais significa que você passa a ver o sofá novo e a combinação de cadeiras e fica efetivamente cego ao carro brecando bem na sua frente. Simplesmente não dá para enfocar efetivamente duas coisas importantes ao mesmo tempo. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas simultaneamente, estamos dividindo nosso foco e prejudicando todos os resultados no processo. Abaixo, apresentamos uma lista mostrando como fazer muitas coisas de uma vez nos causa curto-circuito. Existe um limite para a capacidade cerebral em determinado momento. Divida a quanto quiser, mas haverá um preço a ser pago em tempo e efetividade. Quanto mais tempo você gasta focado em outra tarefa, menor é a possibilidade de retornar à tarefa inicial. É assim que se acumulam arestas por aparar. Alterne entre uma atividade e outra e você vai perder tempo conforme seu cérebro se reorienta para a tarefa nova. Esses milissegundos se acumulam. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de nosso tempo num dia normal de trabalho devido à ineficácia de multitarefar.
Multitarefeiros crônicos desenvolvem um senso distorcido de quanto tempo levam para fazer as coisas. Quase sempre eles acreditam que as tarefas levam mais tempo para ser feitas do que o realmente necessário. Multitarefeiros cometem mais erros do que as demais pessoas. Costumam tomar mais decisões equivocadas porque favorecem novas informações em detrimento das antigas, mesmo quando essas são mais valiosas. Multitarefeiros passam por mais estresse, que reduz a expectativa de vida e esmaga a felicidade. Com resultados de pesquisas a respeito tão claros, parece insano que, sabendo que fazer muito de uma vez leva a erros, decisões equivocadas e estresse, tentemos agir dessa forma mesmo assim. Talvez seja apenas tentador demais. Trabalhadores que usam computadores durante o dia trocam de janelas ou checam e-mail ou outros programas quase 37 vezes por hora. Estar num ambiente que distrai provoca ainda mais distração. Ou talvez seja o barato. Quem troca muito de mídia chega a sentir prazer com a alternância, um jorro de dopamina, o que pode ser viciante. Sem isso, talvez se sintam entediados. Independentemente do motivo, os resultados são óbvios. Fazer várias coisas ao mesmo tempo nos desacelera e nos faz pensar mais devagar. Levados à distração. Em 2009, o repórter Matt Rushton, do New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer de reportagem nacional com uma série de artigos, Driving to Distraction, levados à distração, sobre os perigos de dirigir mexendo no celular ou enviando torpedos. Ele constatou que dirigir distraidamente era responsável por 16% de todas as fatalidades no trânsito e por quase 500 mil de acidentes anualmente. Ao dirigir, até uma simples conversa ao telefone rouba 40% de nosso foco e, surpreendentemente, pode ter o mesmo efeito que dirigir alcoolizado. Os dados eram tão alarmantes que muitos estados e municípios dos Estados Unidos tornaram crime usar o celular ao dirigir. Faz sentido. Embora alguns de nós já tenhamos vestido a carapuça, jamais perdoaríamos o mesmo delito se cometido por nossos filhos. Basta uma pequena mensagem de texto para transformar a picape da família num ariete mortal de 2 toneladas. Fazer mais de uma coisa por vez pode causar mais de um tipo de acidente. Sabemos que multitarefar pode ser até fatal quando há vidas em jogo. Na verdade, esperamos que pilotos e cirurgiões dediquem foco total ao que fazem, excluindo qualquer outra coisa, e esperamos que qualquer profissional dessas áreas que seja pego fazendo o contrário seja severamente punido. Não aceitamos argumento algum e não temos tolerância alguma para qualquer coisa que não seja a concentração total desses profissionais. Não valorizamos nosso trabalho ou não o encaramos com seriedade? Por que toleraríamos fazer coisas ao mesmo tempo quando estamos executando nosso trabalho mais importante? Mesmo que nosso emprego não envolva cirurgia invasiva, isso não significa que o foco é menos crítico para o nosso sucesso ou para o sucesso dos outros. Seu trabalho merece o mesmo respeito. Pode não parecer agora, mas a conectividade de tudo o que fazemos significa, no fim das contas, não somente que cada um de nós tem algo a fazer, mas que esse algo merece ser bem feito. Pense assim: se realmente perdemos quase 1/3 do nosso dia de trabalho para distrações, qual é a perda acumulada ao longo da nossa carreira? Qual é a perda para outras carreiras, para os negócios? Se você pensar nisso, talvez descubra que, se não encontrar um jeito de resolver o problema, pode acabar perdendo a sua carreira ou seu próprio negócio. Ou pior, fazer com que outras pessoas o percam também. Além do trabalho, que tipo de dano as distrações desencadeiam em nossas vidas pessoais? O escritor D. Crenshaw foi correto ao dizer: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos no dia a dia merecem atenção completa. Quando prestamos atenção dividida a elas, dando-lhes bocados de nosso tempo, alternando-as com outras coisas,
Essa alternância custa mais caro do que apenas o tempo envolvido. Acabamos prejudicando os relacionamentos. Toda vez que vejo um casal jantando e um parceiro tenta se comunicar francamente enquanto o outro manda torpedos por baixo da mesa, lembro-me da verdade simples da frase acima. As pessoas com quem vivemos e trabalhamos no dia a dia merecem atenção completa. Boas ideias. A distração é algo natural. Não se sinta mal quando for distraído. Todo mundo se distrai. Fazer muito de uma vez causa prejuízo. Em casa ou no trabalho, distrações levam a escolhas equivocadas, erros dolorosos e estresse desnecessário. A distração prejudica os resultados. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, pode acabar não fazendo nada direito. Descubra o que é mais importante no momento e concentre sua atenção nisso. Com o intuito de botar o princípio da única coisa para funcionar, você não pode acreditar na mentira de que fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma boa ideia. Embora agir assim seja às vezes possível, nunca é possível fazê-lo com eficácia. E no próximo capítulo, uma vida disciplinada. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu te vejo no próximo capítulo.